Oi pessoal, se você caiu aqui nesse canal, provavelmente veio atrás de informações sobre fotografia de shows, espetáculos, credenciamento, dicas de edição, portfólio e muito mais. Eu tô nesse ramo desde 2022 e desde então eu venho dividindo algumas das minhas melhores fotos e bastidores do meu trabalho. Já aqui no canal eu mostro tudo que eu aprendi e que eu gostaria de saber quando eu comecei na fotografia. Só que hoje o conteúdo vai ser um pouco diferente. Hoje eu vou compartilhar 25 fatos sobre mim na fotografia de shows. Algumas dessas curiosidades talvez vocês já saibam caso você já me conheça. Então, se você gosta desse tipo de vídeo mais pessoal e quer conhecer um pouquinho mais sobre como eu comecei, as minhas manias e até os perrengues que eu já passei, deixa o like, se inscreve no canal e bora lá! O primeiro fato sobre mim é que eu não sou formado em fotografia, eu sou jornalista. A minha formação na faculdade me ensinou muitas coisas. Eu aprendi lá fotografia analógica, eu aprendi um pouco da fotografia digital, também estudei história da fotografia, mas a minha formação não foi direcionada para esse campo, porque quando eu comecei, eu queria ser repórter. Eu entrei na faculdade, estudei numa faculdade pública aqui do Rio de Janeiro, e lá eu tive a oportunidade de entrar em contato com todo o universo do jornalismo, que era uma carreira que eu já queria seguir há muito tempo. Eu sempre gostei muito de escrever, eu sempre tive blog, eu sempre lia muitos livros, e isso me fez querer seguir por um caminho que tivesse conexão direta com essa minha formação já desde a escola. Eu também gostava muito de editar vídeos, produzir vídeos, então de alguma forma, o jornalismo parecia muito certo para mim e foi a profissão que eu escolhi para estudar, para me formar, para me graduar. Na verdade, eu não sou fotógrafo de formação, eu sou jornalista e eu exerço a profissão até hoje e eu quero continuar exercendo porque é algo que tem tudo a ver comigo, que eu sempre gostei e eu espero também fazer outras coisas além do que eu já fiz no jornalismo hoje em dia. Então, tem uma estrada aí muito longa pela frente e, é claro, eu quero também continuar equilibrando a fotografia e o jornalismo ao mesmo tempo. A segunda curiosidade é que eu amo livro, eu inclusive cheguei a escrever um livro quando eu era mais novo, na época da escola. É claro que é um livro que ficou, de um jeito assim, mais amador e tal, mas que até hoje eu tenho muito carinho por essa história, pelo quanto eu me dediquei a escrever, a aprender a escrever desde a escola, aprender a gostar de ficção, gostar de histórias. Isso foi uma coisa que me acompanha até hoje, e eu acho que o meu gênero favorito sempre foram os livros policiais, de mistério, Eu sempre li os livros da Agatha Christie, eu também colecionei livros do Conan Doyle, também sempre gostei de livros que falassem sobre o Rio de Janeiro, sobre o Brasil, então eu tenho um apego muito grande assim com livro. Se você observar aqui na minha casa sempre tem algum livro espalhado por algum canto, porque eu fui colecionando muitos livros ao longo aí da minha trajetória. E o terceiro fato, já adiantei na primeira curiosidade, é que eu já comecei a fotografar desde a faculdade, até um pouco antes, mas eu só levei a sério isso anos depois, porque hoje eu vejo isso como parte de uma carreira que eu tenho. Então, ao longo dos anos, eu acredito que eu fui construindo esse olhar, também frequentando shows, foi algo que me chamou para esse ramo, gostar muito de música. Então, eu acho que levou um tempo para eu amadurecer o meu olhar, entender o que eu queria da fotografia. Então, quando eu comecei, eu não sabia muito bem. Eu acho que é bom a gente também, quando tem vontade de fotografar, testar várias coisas para ver no que a gente gosta mais, qual ramo que a gente vai se dedicar mais, se a gente gosta muito de fotografia de rua, e se a gente gosta mais de fotografia de show, se a gente gosta mais de eventos, casamentos, família. Então tem um mundo assim, tem fotografia esportiva também. Então tem um mundo de possibilidades, e isso não quer dizer que a gente tem que ficar isolado em uma só. Então eu comecei a fotografar bem antes de 2022, mas foi a partir de 2022 que eu comecei de fato a levar a sério e me comprometer a fazer disso uma carreira paralela aí ao jornalismo. O quarto fato é que eu já fotografei mais de 100 shows só em 2024. No ano passado foi um ano bem maluco, com muitas bandas nacionais, internacionais, tocando aqui no Brasil, vindo para o Rio de Janeiro. Eu também participei de alguns festivais credenciado, como mídia, e isso fez com que eu tivesse muito mais possibilidades. Então,
Ano passado eu acho que eu bati o meu recorde. Tudo bem que eu não tenho uma carreira na fotografia muito longa, mas isso me surpreendeu, porque eu sempre faço um levantamento de todos os shows que eu estou fazendo ao longo do mês, né? Todo mundo que eu estou atendendo, até mesmo para não me perder, né? Para eu não chegar no dia do show e não saber qual show que eu vou fazer, ou saber se aquele dia tem algum evento. Então, eu fiquei bem surpreso quando chegou o fim do ano. Eu fui fazer essa conta e descobri que eu já tinha fotografado só em 2024 mais de 100 shows. Isso é um número bem interessante e que eu espero poder repetir, mas é claro, também foi bem cansativo conseguir atender tanta gente. E o quinto fato é que eu não fotografo somente shows, pode até parecer pelo meu conteúdo ser majoritariamente sobre shows e eventos e tal. Eu também faço fotos de outros tipos de eventos, eu também faço gravação e edição de vídeos, né? É importante dizer, eu tenho começado a aprender um pouco mais sobre isso, já entreguei alguns trabalhos prontos, a galera gostou, elogiou e tal, então isso me ajudou a querer ousar um pouco mais e oferecer isso também como um serviço. E também agora eu estou começando a fotografar também eventos esportivos, que é uma maneira muito legal da gente conseguir não só ampliar o nosso olhar, como também fazer uma grana extra. Eu acho que a gente não pode se fechar muito no que a gente faz, e é claro que sempre vai ter aquele lugar, aquela fotografia que a gente gosta mais, e fica aí a curiosidade sobre o que eu faço na fotografia de fato. Sexto fato é que eu comecei na fotografia sozinho, né? Eu comecei eu e uma câmera crop, né? Que é uma câmera com um sensor cropado. E eu comecei sozinho, comecei fotografando bandas de amigos e bandas que eu gosto. Então, antes mesmo de 2022, eu tinha tido algumas experiências fotografando bandas que eu sempre escutei, como o NX0, já fotografei Fresno, Pitty, fotografei também eventos para um jornal que eu trabalhei, fotografei um fim de ano em Niterói. Então, eu tive algumas oportunidades antes de 2022, foi quando eu realmente decidi me dedicar mais à fotografia, né, botar isso como parte da minha rotina, da minha profissão. E eu comecei na fotografia sozinho, né, aprendi sozinho, não fiz nenhum curso. Depois de 2022 eu comecei realmente a estudar mais, comecei a pesquisar tutoriais, pesquisar aulas, videoaulas, comecei a testar muita coisa em casa, fui pra rua, fui pra shows, então isso me ajudou a treinar meu olhar de maneira bem prática e, é claro, ver isso também como uma profissão. O sétimo fato é que eu moro sozinho desde os 19 anos, o que significa que meus equipamentos ocupam mais espaço do que eles deveriam, já que eu moro num apartamento pequeno, eu sempre morei em apartamentos pequenos, porque a gente sabe que o preço do aluguel no Rio de Janeiro não é nada fácil, e eu trabalho desde os 17, 18 também, se eu não me engano, e foi quando eu comecei, de fato, a me jogar no mundo aí, a experimentar, a querer viver coisas fora daquela minha bolha, né, de ensino médio e tal. Então, me ajudou muito a amadurecer, a ver o mundo de outra forma, né? A ser mais prático, mais objetivo, ter mais compromisso, e também me ajudou a saber quais são os meus objetivos e aonde eu quero chegar. Então, morar sozinho me ajudou muito no meu amadurecimento e eu não tenho nenhum arrependimento sobre isso. Inclusive, é muito difícil depois que você mora sozinho, você voltar atrás, né? Então, é uma coisa que eu me acostumei e eu sou super feliz com isso. Oitavo fato é que eu já fotografei fora do Brasil, então uma das experiências mais marcantes da minha carreira foi quando em 2023, ó, tô até esquecendo, 2023 eu tive a oportunidade de ir para Los Angeles, na Califórnia, e aí eu fui fazer uma viagem, que era uma viagem de férias, e eu já trabalhava com fotografia, e eu já também estava no Downstage, que é um site aí que me acolheu para me dar uma oportunidade de fotografar também bandas que eu curto, né, bandas aí dessa nova cena emo do Brasil e do mundo e tal. Então eles me chamaram para participar desse projeto, que é o Downstage, que só tem crescido cada vez mais, inclusive. Então eu tive a oportunidade de viajar, eu viajei por conta própria, mas durante essa viagem a gente foi dar uma olhada com as bandas que estavam ali na cena musical da cidade, que iam tocar naquele período, e aí eu consegui fotografar uma banda muito especial, a Versus the World, que foi uma banda que aceitou lá o nosso credenciamento. Muito obrigado, valeu, thank you so much. E também me tratou super bem, a gente inclusive fez uma entrevista, foi uma experiência surreal.
Eu fiquei muito travado e tímido para fazer tudo isso acontecer, mas aí eu tomei coragem, eu tava lá mesmo, com medo mesmo, né? E aí foi super incrível essa possibilidade. Eu fiz as fotos, publiquei, eles gostaram e tá aí, né? Ficou marcado para mim como uma experiência internacional. O nono fato é que eu já fiz loucuras pelo Simple Plan, que é a minha banda favorita. Se você ainda não me conhece, eu sou muito fã dos caras. Eu acompanho eles desde 2004 ou 2005. Então são praticamente 20 anos acompanhando uma banda que para mim tem muito significado aí na minha vida e que também sempre que veio ao Brasil tratou todo mundo com muito respeito, muito carinho. Isso é o diferencial deles, isso me conquistou de fato para continuar acompanhando eles, continuar ouvindo as músicas, apoiando, e isso simplesmente me fez fazer algumas maluquices. Então, por exemplo, eu já fui atrás deles dentro do Brasil, já fiz uma turnê inteira, duas na verdade, né? Fiz uma turnê inteira em 2018 e fiz uma turnê inteira em 2024, quando eles vieram ao Brasil para I Wanna Be Tour. E também eu fui para os Estados Unidos em 2017 e assisti eles na Warped Tour, que foi uma versão da Warped que era dentro de um cruzeiro e tal. E também em 2022 eu fui para Paris e assisti eles numa arena lá de Paris e tal. E, cara, simplesmente Simple Plan, então eu não consigo pensar no que eu não faria, entendeu? Quando eu tenho uma oportunidade de estar e vê-los, porque eles são muito especiais, eles são muito educados, muito gente boa. E as músicas deles sempre me tocaram, então só quem tem uma banda favorita e faz loucuras por essa banda sabe o que eu tô falando. Então eu tive essas oportunidades e foi muito especial poder realizar esses sonhos e estar com eles, porque eles sempre valorizaram os fãs que apreciam o trabalho deles e estão lá apoiando, e eles gostam muito do Brasil, como eu já falei. Então é isso, cara, eu gosto muito deles, já fiz muitas maluquices e talvez eu faça mais algumas. O décimo fato, que também fala sobre o Simple Plan, que eu já fotografei, a minha banda favorita foi em 2024, na I Wanna Be Tour. Eu fui em Recife e o Downstage conseguiu me credenciar, e aí eles iam tocar, eles foram a banda headline da turnê. E, cara, foi incrível, foi uma das melhores experiências minhas na fotografia, que eu nunca vou esquecer. Eu queria ter feito muito mais fotos, mas como a gente estava credenciado, eram só as 3 primeiras músicas. Eu espero muito que quando eles voltem eu possa repetir isso e fazer fotos mais bonitas, mais especiais. E também rolou de eu entregar as fotos para eles e eles autografarem, me darem uma versão autografada e ficarem com uma versão não autografada com eles. E, cara, isso foi muito legal. Foi uma experiência que me marcou para sempre. E o 11º fato é que eu tenho um vício perigoso na fotografia. Eu gosto muito de trocar de lente durante os shows. E isso já me fez perder algumas fotos muito importantes, porque quando você tá ali naquela movimentação ali no pitch, ou quando você tá em cima do palco ali meio escondidinho, tentando trocar de lente, cara, acontece tanta coisa ao mesmo tempo. Às vezes é um músico que dá um salto assim, que você poderia ter fotografado. É alguém que sobe no palco e faz uma loucura. Às vezes o músico que vai pra plateia, ou sobe alguém assim super importante no palco também pra cantar. Ou aquele momento super emocionante que alguém chora e você perde. Então, cara, é uma loucura ficar trocando de lente o tempo todo, mas eu faço porque eu tenho um negócio de que eu quero pegar várias perspectivas diferentes, sabe? Às vezes eu jogo uma fisheye, às vezes eu quero fazer fotos com a 50mm, às vezes eu quero usar lá logo a 70-200, pegar uma foto bem fechada assim no rosto, no olhar. Então vai depender muito da vibe do show, mas é um hábito que eu tenho, que eu não consigo largar, que é ficar trocando de lente o tempo todo, cara. Eu sei que não é todo mundo que faz isso, mas tá tendo um futebol aqui do lado, não sei se vocês estão reparando. 12º fato é que a minha lente favorita ainda é a 50mm, mas eu, depois que pude comprar a 70-200, que é uma lente Prime, uma lente assim sonhada por muitos fotógrafos de shows, cara, eu fiquei também muito apaixonado por ela, pela qualidade, nitidez e também pela possibilidade de você estar num palco gigantesco, em que tudo é muito longe, ou que você está muito longe e conseguir chegar, cara, na cara do baterista, chegar no baterista, pegar detalhe, pegar a mão dele, cara, é muito incrível ter uma lente tão poderosa. E também ela tá aqui atrás, ó.
A70-200. E também você conseguir fazer fotos assim de longa distância mesmo, né? Que é o objetivo dela. Também ela tem um detalhe que ela tem muita nitidez, então é uma lente realmente muito bem trabalhada. Ela é pesada, é cara também, como eu falei, mas que vale super a pena se você um dia conseguir comprar, enfim, parcelar em milhões de vezes, enfim, dá um jeito, porque realmente, mesmo que você alugue, para algumas situações é uma lente que vale super a pena e que imprime muito essa questão dos detalhes, de você também comprimir os planos, né? Você ter aquele fundo desfocado, aquele fundo maiorzão, sabe? Isso é uma lente que depois que você começa a usar, você realmente parece que não quer parar de usar, porque ela ajuda muito a tornar sua fotografia ainda mais chamativa, né? 13º fato é que eu já tomei sim calotes e isso me ensinou algumas boas lições. Hoje eu sou bem mais atento com contratos, pagamentos, cobranças, alinhar detalhes com as pessoas para que a gente não seja passado para trás, né? E também não entregar o material antes de você já ter recebido, porque é complicado. Muitas vezes as pessoas acham que o nosso trabalho ele é uma prestação de serviço, não entende ele como uma prestação de serviço, na verdade, né? Acha que é um serviço gratuito, né? O que é um serviço que você faz por amor, por paixão, não sei o que passa na cabeça das pessoas de acharem que fotógrafo, né, tá fazendo tudo por amor, sendo que a gente sabe quanto custa a nossa fotografia. Eu, por exemplo, eu gasto com a assinatura da Adobe, eu assino Drive para poder armazenar as fotos, né? Eu também tenho CapCut para editar alguns vídeos, eu também tenho que fazer manutenção dos equipamentos, eu tenho que atualizar os meus equipamentos muitas vezes, né? Eu gosto de investir em algumas coisas que não tem preço, como educação também, né? Às vezes a gente quer fazer um curso, então tudo isso tá dentro desse orçamento, né, que a gente manda para as pessoas. Não sei se elas compreendem isso, mas eu dei a sorte de ter muitos clientes fiéis e que sempre entenderam o meu lado. E, claro, sempre estive aberto para negociações. Acho que a gente também, como trabalha com um serviço desse nível, a gente precisa saber que nem sempre a gente vai poder cobrar sempre o mesmo preço. Às vezes a gente vai negociar menos fotos e tal, vai ver quais são os acordos que vão ser feitos. Mas tomar calote é uma situação muito chata, principalmente porque demonstra que tem gente por aí que não valoriza o nosso trabalho e que não é responsável mesmo com seus compromissos. Então, fica muito atento, porque tomar calote é a pior situação que você pode passar enquanto fotógrafo, porque pode fazer você até querer desistir. 14º fato é que eu sou simplesmente apaixonado por viagens e também por fazer fotos durante viagens. Então sempre que você vir que eu tô numa viagem, provavelmente eu tô levando a minha câmera comigo, porque eu nunca sei o que eu vou encontrar no meio do caminho, ou quando eu vou poder fazer uma foto que eu não vou ter como fazer em outro momento, em outro lugar. Então, quando eu viajo, eu sempre levo a minha câmera. Na última viagem que eu fiz, eu aproveitei para fazer muitas fotos. Eu até publiquei algumas nesse perfil de fotografia que eu tenho, mas também fotografei pro meu perfil pessoal. E, cara, fotografar durante viagens é uma coisa que você vicia, porque você aprende que o mundo é muito grande, que tem muitos detalhes, que as pessoas se comportam de maneiras diferentes. Não sei, isso amplia também o meu olhar. Eu acho que eu gosto muito de falar sobre isso, sobre olhar, porque é uma coisa que eu não sei definir exatamente o que é, mas ele tá lá, sabe? É um feeling que a gente tem na hora de ver uma coisa e falar, cara, isso é super clicável, eu vou fazer essa foto, e depois você olha a foto e fala, cara, é isso, e depois você edita, publica, as pessoas falam, cara, como é que você viu isso? Aquela fala, não sei, eu tava lá. Então, eu gosto muito de viajar, e fotografar durante as viagens é uma experiência que vale muito a pena. Cara, outro fato, né, o 15º fato, é que eu amo fotografia de rua. Eu acompanho alguns fotógrafos de rua, só que eu morro de medo de me arriscar e de levar meu equipamento pra rua pra poder fotografar. Quem sabe um dia eu tome essa coragem, mas fotografia de rua é uma coisa muito bonita. Eu vejo que tem os vídeos aí sempre circulando da galera fotografando pessoas, e aí mostra foto, aí fala, você é muito bonita, não sei o que lá, posso fazer uma foto sua de graça, não sei o que lá. Aí depois a pessoa vê, fica surpresa, aí publica foto. Cara, é meio que uma trend, eu não sei se é uma trend ou não, mas é um jeito de você divulgar o seu trabalho e mostrar a surpresa espontânea das pessoas. Então, cara, eu sou apaixonado por fotografia de rua, eu amo ver esses vídeos. Tem uns colegas meus que fazem também. Inclusive, eu vou deixar aqui o perfil
de alguns que vocês podem acompanhar. Vou deixar na descrição do vídeo e tal. Cara, fotografia de rua é incrível, mas eu moro no Rio de Janeiro, uma cidade complicada e que tem suas questões aí de segurança. Então eu ainda não tive coragem de fazer isso, mas quem sabe um dia eu tome coragem. Se tiver alguém corajoso querendo fotografar a rua, me chama e a gente se apoia aí, sei lá, toma um conta do outro, não sei. 16º fato é que esse não é o meu primeiro canal no YouTube, por incrível que pareça. Esse é o canal que eu mais me dediquei até agora, mas eu já tive outro canal. Na verdade eu tenho outro canal, né? Eu tenho outro canal ainda ativo e lá eu falo sobre livros, séries, televisão. Então é uma miscelânea de coisas que estão lá, que eu fui gravando ao longo dos anos, experimentando. Não tem uma regra muito certa, mas atualmente eu estou mais focado em fazer um conteúdo direcionado para livros, séries e filmes. Basicamente é isso. Eu testei muita coisa, é um canal que é pequeno, tem só 1000 inscritos, mas se você pensar o que são 1000 pessoas, né? Se você conseguir imaginar 1000 pessoas numa sala, elas nem cabem numa sala, né? Vai precisar de um auditório gigantesco para caber 1000 pessoas. Então, tem 1000 inscritos lá, sou muito feliz com o que eu consegui aprender nesse canal. É um canal que leva o meu nome, Tadeu Goulart. Então, se você quiser dar uma olhadinha lá nesse canal. Mas não é o meu primeiro canal, não é a primeira vez que eu faço vídeo. Eu já contei aqui, né, que eu comecei a fazer vídeo desde a escola. Então, eu fui aprendendo um pouco mais sobre vídeo, gravação, edição, dessa forma, né, de forma bem prática, né, tentando, errando. E aí a gente vai melhorando. Eu acho que com esse canal é isso que eu quero. Eu quero poder ser mais espontâneo e também trazer coisas que vocês querem ver. Porque às vezes eu quero falar algumas coisas, mas vocês não querem ver. Mas ainda assim eu vou continuar falando. Mas também quero trazer um conteúdo que seja parte do que vocês esperam quando vocês buscam lá no buscador do YouTube fotografia de shows, como se credenciar, edição para fotografia de shows, alguma coisa assim. Então, inclusive, se você quiser deixar alguma sugestão de tema, vai me ajudar muito a poder construir esse canal de forma orgânica, né? A gente poder aí se conversar. Eu já falei aqui, mas o 17º fato é que os meus livros favoritos são livros de romances policiais e de mistérios. Talvez por isso eu gosto tanto de captar alguns detalhes do show, porque eu sou bem detalhista. Eu gosto de reparar nos detalhes e... Eu sempre li muitos livros de mistério. Eu acho que os meus favoritos são aqueles livros de quem é o assassino, que não sei o que lá, quem fez isso, quem fez aquilo. E isso sempre teve aí, né, na minha história com a leitura. São livros, claro, que são livros mais fáceis de ler, mas eu acho que, não sei, eu acho que leitura é sobre isso, é sobre... ter um hobby, não precisa ter um motivo. Eu acho que é sobre a gente gostar de algo e que nos faz bem, que nos distrai a cabeça. 18º fato é que eu sou organizado a um nível extremo na minha vida e isso acaba sendo um pouco obsessivo porque eu tenho planilhas, listas, anotações e tudo que é referente à organização eu amo, simplesmente. É claro que eu não sou muito da cor, daquele negócio que tudo colorido, caderno, não sei o que lá. Não, eu sou mais de planilha mesmo. Eu faço muitas listas quando eu preciso organizar os pensamentos, organizar as situações, organizar os objetivos e tudo mais. É lista, anotação, planilha, metas. Às vezes eu levo um dia inteiro preenchendo, tentando organizar, mas isso me ajuda muito a saber os direcionamentos para onde eu vou. Isso é em relação a tudo, tá? É em relação à fotografia, em relação a dinheiro, em relação a planos para o futuro, em relação à vida. 19º fato é que eu tenho uma lista secreta de shows que eu ainda quero fotografar. Como eu falei, né, eu sou bem organizado em relação a listas, planilhas, anotações e tudo mais. Então eu tenho uma lista de shows, tenho uma lista de pessoas que eu devo falar, eu tenho uma lista de qual ano que eu quero fazer tal evento e se vai rolar ou não. Então eu faço sempre uma lista de shows que eu ainda quero fotografar ou que eu sonho, de artistas que podem ou não vir para o Brasil. Então eu sempre... que eu olho assim, cara, esse artista é muito foda, eu sempre acompanhei, não sei o que lá, eu ponho ele na minha lista e aí fica ali como uma meta e um sonho pro futuro. 20º fato, estamos chegando quase ao final, é que eu queria trabalhar menos, mas eu tô sempre descobrindo algo novo para fazer.
Por incrível que pareça, eu trabalho com fotografia, jornalismo, eu colaboro em um site de notícias, eu não tinha falado isso até agora aqui, né? Mas isso acaba tomando muito meu tempo, né? Porque eu tô sempre ocupado, então atualmente é assim minha vida. Então eu queria trabalhar um pouquinho menos, mas eu sempre descubro alguma coisa nova para fazer, e aí eu gosto, aí entra na minha rotina e vira aquela coisa de você não conseguir desapegar, enfim, aí aquilo também te ajuda financeiramente, aí enfim. A minha lista de projetos só cresce, e infelizmente ou felizmente é algo que tá aí na minha personalidade. Eu não sei se dá para mudar, não sei se eu quero mudar também, mas eu sou uma pessoa que tá sempre envolvida em alguma coisa, e se você me procurar, eu sempre vou estar fazendo alguma coisa ou com alguma ideia, então isso tem muito a ver comigo, né, esse fato. O 21º fato é que eu já mudei de casa e cidade várias vezes, e eu já até perdi a conta, porque na minha infância eu sempre estava mudando de casa, ou morando com meu pai, ou morando com minha mãe, ou morando em outro bairro, outra cidade. Então isso me fez também ter essa experiência de estar sempre tentando se reconectar com as pessoas, com as coisas. Isso é uma coisa aí que você pode também pensar que eu devo levar para uma terapia, mas é algo que me faz pensar, né, como algumas pessoas, elas sempre tiveram aquela experiência de estar no mesmo bairro, na mesma escola, com as mesmas pessoas. Eu não, eu mudei muito, né, e talvez isso tenha me trazido um pouco mais de maturidade, eu não sei, mas é uma forma que eu vejo, né, a minha vida. Eu tô sempre em mudança, né? E beleza, hoje em dia nem tanto, mas eu já mudei de casa algumas vezes, de cidades também, e isso me fez aprender a me conectar com as pessoas de diferentes formas, né? Conhecer pessoas diferentes, com personalidades, experiências e vivências diferentes da minha. O 22º fato é que eu aprendi desde cedo a importância de estudar, e por isso eu sempre gostei de aprender, de estar conectado aí com o ensino, né, com a educação. A fotografia é uma área que exige muita atualização constante, e isso me trouxe, isso vem, na verdade, da minha formação, porque os meus pais são professores, eles sempre falaram sobre a importância do estudo, eles sempre me motivaram a estudar, a aprender, a melhorar, né, a não me conformar com o que eu acho que eu já sei. Então isso me leva sempre a um lugar de, cara, dá para saber mais, eu posso melhorar, o mundo é muito grande, tem muita informação, cabe a gente se apropriar delas. Então eu gosto muito de estudar, faz parte da minha personalidade, aí, da minha vivência, da minha vida, e para quem não me conhece, é assim que eu sou. O 23º fato é que eu sou muito inseguro, né? Eu tento esconder isso às vezes, muitas das vezes, mas isso acaba me levando a também ser muito exigente comigo mesmo. O lado bom é que isso sempre me faz buscar evoluir, mas eu acho que a insegurança, ela é como o medo, né? É normal que a gente tenha, né? Porque é um jeito da gente também aprender a se proteger, né? Porque se a gente for muito confiante direto para tudo, talvez a chance de a gente bater com a cara na parede e não ver que a parede está ali é muito grande, né? Então eu sou bastante seguro, mas eu tento me regular, sentir o ambiente. Eu não sou aquela pessoa que no primeiro momento eu vou chegar assim, super expansiva, falando com todo mundo, fazendo amizade com todo mundo. Talvez eu passe até uma imagem um pouco fechadão, um pouco metido, talvez. Mas é mais o meu jeito, mas não é porque eu não gosto das pessoas, é simplesmente porque eu sou um pouco seguro, né? Não sei, é uma coisa que vem lá de trás da infância e que hoje tem esse reflexo em mim, mas que eu fui aprendendo a lidar, aprendendo também a me comunicar com as pessoas, a falar sobre como eu me sinto e não segurar também, né? Não me segurar na insegurança para usar isso como um escudo, né? Na verdade, me apropriar dela e entender de onde está vindo isso para depois eu comunicar, né, meu incômodo, talvez, né, a minha insatisfação, e resolver e seguir a vida aí e não ficar amargurado por conta da insegurança. Eu acho que faz parte, mas a gente não pode se entregar a sentimentos assim tão intensos, né? Penúltimo e 24º fato é que eu sou de conversar nos shows,
mas eu evito, porque eu sinto que eu tô perdendo as chances de fazer mais fotos e também eu posso atrapalhar um pouco a performance. Porque durante o show tem muita coisa acontecendo e a gente acha que pode, às vezes, parar, falar com o fotógrafo, não sei o que lá, puxar um assunto, não sei o que lá, que câmera é essa? Essa câmera... Ou falar aquele clássico, pô, essa câmera faz fotos boas, eu com essa câmera faria igualzinho a você, não sei o que lá, você fica, tá bom, meu filho, então segura aqui. E aí você se distrai, né? Você fica ali muito conversando com uma pessoa, porque parece que você não tá fazendo nada, mas, cara, eu tô sempre assim, ó, o que tá acontecendo aqui, ali, eu vou olhar pra lá, a luz mudou, não sei o que lá, vou configurar a câmera, vou pra esse lado, vou abaixar, vou subir, vou trocar de lente. Então, é muita coisa passando na minha cabeça, então eu sou de conversar um pouquinho, mas não muito. Então, se você me vir no show, puxa assunto no intervalo, puxa assunto antes ou depois, porque durante eu tô bem assim, ó, ou se no momento que eu chegar pra conversar, falar, sei lá, cantar contigo, sei lá. Mas enfim, eu também não vou dar um fora se a pessoa puxar um assunto comigo. Eu só vou tentar ser mais sucinto pra poder continuar ali meu trabalho, porque foi o que me chamaram pra fazer. E se você perde os momentos cruciais do show, você não tem volta, não tem como fazer de novo, né? Não tem como pedir pro cara tocar a música de novo, não tem como pedir pro cara fazer aquele gesto de novo, não tem como pedir pro público ficar naquela empolgação de segundos de novo. Então é tudo muito rápido e eu tento me organizar ali pra manter sempre o mesmo nível, sabe, de qualidade, para que as pessoas tenham para que as pessoas fiquem felizes com o que elas receberem de material. 25º fato, finalmente a gente chegou até o final, acho que não posso terminar nunca de gravar esse vídeo, é que eu sonho em um dia poder equilibrar todos os pratinhos, mas eu tô sempre numa loucura, porque se um dia eu conseguir de fato, eu vou avisar vocês, porque é muito difícil a gente querer fazer tanta coisa, canal no YouTube, fotografar show, canal de livro, meu trabalho, colaborar com site, fazer fotografia esportiva, de show, de evento, de casamento. Cara, eu quero muita coisa, né? Acho que é difícil. Então, às vezes eu me exijo muito, mas eu tento manter o equilíbrio, às vezes, entre uma coisa e outra, para não perder o ritmo e as entregas aí da minha vida profissional, carreira. Ainda tenho que socializar, família, né? Então tem muita coisa para equilibrar. Mas se um dia eu conseguir, eu conto para vocês. Hoje em dia tá uma loucura, mas de qualquer forma eu tô feliz com essa loucura, eu me encontro nela e faz parte aí do meu show, né? E aí, você já sabia de algum desses fatos? Se identificou com algum deles? Me conta aqui nos comentários. É sempre bom ter essa troca, porque a gente sabe que não tá sozinho e consegue também ultrapassar, né, aquela barreira de competitividade que muitas vezes nos impede de nos conectar com outros fotógrafos. Vamos deixar isso de lado e começar a trocar ideias juntos. Eu acredito que assim a gente melhora e proporciona um ambiente mais saudável de trabalho e convivência para todo mundo. E é claro, se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal para acompanhar mais conteúdos sobre fotografia de show, sobre a minha carreira, sobre a minha vida. O que você quiser perguntar, deixa aqui embaixo que eu vou responder também. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.